Olá pessoal, estamos aqui trazendo para vocês o Enem 2014. Vamos começar aqui com a questão 1, a rede telefônica. Em breve já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. A charge datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que esta: letra A. Permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel? Não, né, gente? Porque a letra A ela está se direcionando somente aos índios e, como dá para ver na charge, são diferentes regiões do Brasil, então não pode ser letra A. Letra B. Ampliaria o contato entre a diversidade dos povos indígenas. Mesma coisa da letra A. Incorreta a letra B. Letra C. Faria comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos? Bom, aqui, como dá para perceber, não está falando nada sobre a qualidade da rede, então não pode ser letra C. Letra D. Restringiria essa área de atendimento aos estados do norte do país? Não, né, gente? Não faz muito sentido. Agora, letra E. Possibilitaria a integração de diferentes regiões do território nacional? Correto, gabarito letra E. Porque como dá para ver aqui na charge, está claramente destacando vários estados do país interligados por redes telefônicas. Então está correta a letra E. Questão 1 do Enem 2014, gabarito letra E. Questão 2. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante que nem sabe ler. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintado e o inferno onde fervem almas danadas. Um enche-me de júbilo e outro me aterra. Ok, ó, vou destacar uma palavrinha-chave aqui para vocês que vai ajudar na hora de você interpretar o texto. Não, aqui fala, não sabe nem ler. Então vamos para o comando da questão. Os versos do poeta francês François Villon faz referência às imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de a. Refinar o gosto dos cristãos. Não, né, gente? Aqui não está falando nada sobre refinar gostos. O sentido deste texto é outro. B. Incorporar ideais heréticos. Heréticos, para quem não sabe, vem da palavra heresia. Heresia significa não seguir os preceitos da igreja. Então a igreja queria incorporar ideais que não fossem seguir a igreja? Não, não pode ser letra B. C. Educar os fiéis através do olhar? Correto, letra C. Porque a igreja católica colocava essas imagens a fim de assustar as pessoas, porque como está aqui no texto, a mulher não sabia nem ler. Então, como forma da igreja tentar educar os cristãos, eles colocavam essas imagens para fazer o povo entender o que é certo e o que é errado na época. Letra D. Divulgar a genialidade dos artistas católicos? Não, aqui não está falando sobre nenhum artista, então não pode ser letra D. Letra E. Valorizar esteticamente os templos religiosos? Não, não é uma questão de estética. Como dá para ver, o texto está falando mesmo com um tom de querer educar os cristãos. Então, questão 2, gabarito, letra C. Vamos para a questão 3. Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, a Murdária e Sirdária, mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para a irrigação, acarretando redução drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central como um novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares, como resultado da redução em volume. Vamos para o comando da questão. A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da erosão? Não, né, gente, porque foi diminuído o nível do mar e não dos rios, então não pode ser erosão. Salinização, correto, gabarito letra D, porque quando se reduz o nível do mar, ali foi desviado as correntes de águas, então acabou reduzindo o nível do mar.
Quando o nível do mar se reduz, como o mar ele tem muitos sais acumulados na água, quando esse nível de água baixa, os sais ficam evidentes. Então, isso faz com que ocorra a salinização. Correto, letra B. Letra C, laterização. Laterização não é nada mais, nada menos do que a lavagem superficial do solo. Então, não pode ser laterização. Letra D, compactação. Compactação é quando muitas partículas do solo se juntam e fazem esses rios ficarem compactos. Então, não pode ser letra D. Letra E, sedimentação. Incorreta. Sedimentação é quando os rios estão diminuindo seu nível por conta de sedimentos, lixo, poluição. Então, não é o que se refere no texto. O texto está se referindo à salinização, gabarito, letra B. Vamos para a questão 4. É o caráter radical de que se procura que exija a radicalização do próprio processo de busca. Se todo espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por esta mesma dúvida. Vamos para o comando da questão. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para o... Bom, primeiro eu queria destacar aqui, a filosofia cartesiana é a filosofia do René Descartes. O René Descartes, ele ajudou muito, influenciou muito nessa filosofia cartesiana. Então vamos para as questões, para as alternativas. Letra A, dissolução do saber científico? Não, incorreto, porque não é o que se trata muito nesse texto. Letra B, recuperação dos antigos juízos? Não, os antigos juízos são a antiguidade. E o René Descartes, com a filosofia cartesiana, ele queria romper os antigos juízos. Então, não pode ser letra B. Letra C, exaltação do pensamento clássico. Volta a mesma coisa que a letra B. Exaltação do pensamento clássico é nada mais, nada menos do que o pensamento antigo. Então, o René Descartes também questionava a exaltação do pensamento clássico. Então, não pode ser letra B. Letra D, surgimento do conhecimento inabalável. Correto. Como dá para perceber no texto, fala aqui. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. Isso faz com que a letra D tenha total sentido, surgimento de conhecimento inabalável para que não haja dúvida. Então, está correto o gabarito letra D. Letra E, fortalecimento dos preceitos religiosos. Bom, Descartes incentivou o saber científico na época, então não pode ser a letra E, e também a letra A fala um pouco de saber científico, mas não é o que se trata no texto. Então, nessas questões de Enem, você tem que ver o que eles querem no texto. Então, aqui eles estão querendo saber do surgimento do conhecimento inabalável. Questão 4, gabarito, letra D. Vamos para a questão 5. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a... Letra A, ideia de progresso? Correto, gabarito, letra A, logo de primeira, porque como dá para ver aqui, nessa charge está escrito ali do lado uma plaquinha, não há vagas, em que um homem está limpando ali os pés de uma máquina e pode-se observar que tem várias máquinas ali dentro. Então, isso sim gera um pessimismo na ideia de progresso. Por quê? Porque a ideia de progresso, ali está tudo maquinizado e não há vagas para humanos. Então, isso causa um pessimismo, porque como pode haver progresso se máquinas estão substituindo os humanos nas fábricas e não há empregos? Então, isso gera um pessimismo para o trabalho. Correto, gabarito, letra A. B, concentração do capital. Bom, não é o que se trata na charge, né? Dá para se observar que não está falando nada sobre capital, então não pode ser letra B. C, noção de sustentabilidade. Não, máquinas não tem muito a ver com sustentabilidade, porque sustentabilidade
Como que eu posso explicar? Sustentabilidade não é o que se trata aqui, porque, como dá para ver, máquinas não tem muito a ver com a charge esse conhecimento, essa noção de sustentabilidade. Então, não pode ser letra C. D. Organização dos sindicatos. Não, isso não gera, porque aqui ele quer saber um pessimismo em relação a. Então, não pode ser organização dos sindicatos, porque isso não gerou pessimismo, isso fortaleceu os sindicatos. Então, não pode ser letra D. Letra E, obsolência dos equipamentos. Obsolência é tipo não usar os equipamentos. E aqui dá para ver claramente na charge que os equipamentos estão sendo utilizados. Então, não pode ser letra E. Questão 5, gabarito, letra A. E eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Gabaritando Provas. Espero ter ajudado. Me desculpem meus erros e até a próxima. Fiquem com Deus.